Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Eu sou a Maria Salomão e nós vamos dar início hoje ao nosso momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo. Nas questões de hoje, primeira questão. Uma vez eu assisti uma doutrinária na qual a palestrante, depois que leu o Evangelho, no capítulo 9, item 7, nos disse que devemos aceitar o sofrimento. Como seria aceitar esse sofrimento? Aceitar o sofrimento, meus irmãos, significa compreender o porquê sofremos. É por isso que a doutrina espírita ela é considerada consoladora. Por quê? Porque ela explica por que sofremos. Ela nos coloca aí as reencarnações, as diversas vidas, mostrando para nós que tudo tem uma explicação. Os nossos sofrimentos, eles são frutos do nosso plantio, das nossas escolhas. Então, a partir do momento em que nós passamos a entender o sofrimento, entender por que estamos sofrendo, aí sim existe a aceitação. É dessa forma que deve ser feita a aceitação. Não é somente aceitar por aceitar, mas entender que nós estamos passando por um período de sofrimento, mas aquilo é passageiro e a gente precisa se resignar, precisa se modificar, precisa criar formas diferentes de enfrentar aquele sofrimento, sempre com base em Jesus. Questão número 2. A riqueza é um atributo da alma da pessoa ou é uma prova mesmo? Quando uma pessoa ela vem muito rica, ela é uma prova, considerada uma prova. Já disse Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é muito difícil a prova da riqueza. O dinheiro, ele estimula os nossos mais terríveis sentimentos e defeitos, aos quais voltados para o orgulho, vaidade. Então, é uma prova muito difícil. Para passar pela prova da riqueza, a gente precisa entender o porquê que temos essa riqueza e para que se usaria então esse dinheiro. Por isso que é realmente uma prova. Questão número 3. Quando eu estou desanimado e faço orações e nada se resolve, o que eu tenho que fazer? Continuar orando, continuar entendendo os ensinamentos de Jesus, entender e começar a detectar de onde que vem o seu desânimo, se é de uma preocupação de ordem física, se é com uma preocupação familiar, se é realmente algo do meu próprio corpo ou se é algo espiritual. Nós todos enfrentamos desânimos aqui nessa terra porque é um mundo difícil, então a gente desanima mesmo. Mas o importante é não ficar nesse desânimo por muito tempo e não nos deixar aí se envolver por outros sentimentos mais difíceis, levar aí uma depressão. Então, nós devemos orar e buscar mudar as conexões, mudar os pensamentos, ver algum tratamento. Quando não estou bem, estou meio desanimada, eu procuro me cuidar mais, eu procuro tomar uns florais que ajuda bastante a retirar essa sensação de dentro da gente. Então, tudo isso a gente tem que fazer em busca do que for melhor. Questão número 4. Uma pessoa que já veio destinada a não ter filhos pode reverter a situação? Bem, é difícil. É bem difícil reverter essa situação. Porque uma pessoa que veio nessa encarnação já voltada para não ter seus filhos biológicos, isso é um resgate do passado. É algo que é necessário ter um aprendizado voltado aos valores familiares, por isso que enfrenta essa situação. Então é bem difícil. Mas, como para Deus nada é impossível e o amor cobre a multidão de pecados, de repente pode sim se reverter a situação, buscando sempre na sua vida o amor. Vamos dizer que para Deus nada é impossível. Mas, se você não pode ter filho, existem muitos filhos que precisam de uma mãe, precisam de um pai, e são carentes e não têm esses pais. De repente, esse amor pode ser dedicado àquela criança que não tem um pai e uma mãe.
Questão número 5. A responsabilidade de ser pai de uma criança adotada é a mesma responsabilidade de um pai biológico? Desculpa. A responsabilidade de ser pai de uma criança adotada é a mesma responsabilidade de um pai biológico? É a mesma responsabilidade. Porque a criança, quando ela chega numa família, seja por via biológica ou seja por outras vias, é porque é para ela estar naquela família. É porque ela foi predestinada àquela família. Então, é da família. Então, a responsabilidade é a mesma. É preciso amar, é preciso cuidar, é preciso fazer tudo porque é seu filho. Se está com você, é seu filho. Questão número 6. Os companheiros do mundo espiritual podem estar conosco nos momentos difíceis, nos ajudando e nos aconselhando? Eles não só podem, como eles sempre estão nos momentos difíceis. E eles nos aconselham. Às vezes a gente não entende por que conseguiu vencer certas coisas, ou está passando por uma situação tão difícil, ou dorme angustiado, de repente acorda bem. Por quê? Porque os nossos irmãos espirituais estão conosco, nos ajudando em todos os momentos. E nós temos aí aqueles irmãos que são responsáveis pela nossa encarnação. Então, por isso que eles estão conosco a todo momento. Como sempre, eu estou cansada, né, gente? É porque eu estou passando por um período de muitas atribulações, nada relacionado a problema, mas assim, bastante trabalho, essas coisas, e aí a gente acaba ficando cansado, bocejando, desculpe. Questão número 7. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com o dom da experiência? As almas resignadas e valorosas se enriquecem com o dom da experiência? Claro. Quanto mais a gente experimenta, quanto mais a gente vive situações, se for uma alma, como diz aqui, resignada e valorosa, vai aprender cada vez mais com situações que se vivem. Então, porque a alma resignada é uma alma mais evoluída. Então, ela sempre vai estar aprendendo todas as situações que vive. Se nós, que ainda não somos tão valorosos e tão resignados, a gente aprende nas experiências, imagina o espírito mais evoluído. Questão número 8. Haja o que houver, a gente tem sempre que fazer o bem, mesmo que para isso corra risco de vida. A gente tem que procurar sempre fazer o bem, né? Aí muito vai se levar em conta aquilo que você tem de instinto, né? Porque às vezes na hora do instinto você acaba não fazendo para proteger a sua própria vida. A própria lei nos garante isso e nos fala acerca disso, acerca dos nossos instintos de defesa. Então a gente tem que sim fazer o bem, se pautar no bem, mas se acontecer algo que foi além aí das nossas forças, que a gente não procure aí se perdoar, resgatar, porque tudo vai acontecer de acordo com o que Deus achar. Questão número 9. O Leon Denis e Allan Kardec eram filósofos? Não, eles não eram filósofos, né? Leon Denis, Allan Kardec, ele foi o codificador aí, o que veio a estudar e trazer para nós a linguagem dos espíritos. Ele veio com essa missão, e Leon Denis também veio com a missão de estar aí, dando continuidade à propagação da doutrina espírita. Grandes livros valorosos. Allan Kardec aí deixou os estudos para nós, né, das obras básicas, fora as revistas espíritas. E Leon Denis deixou livros maravilhosos. Tem um livro que eu adoro do Leon Denis, que é O Problema do Ser, do Destino da Dor, que responde muito das nossas questões mais íntimas. Então, era grande estudioso da doutrina espírita. E o Allan Kardec, o nosso codificador, claro. Questão número 10. Eu gostaria de saber como as pessoas, em especial os médiuns, devem proceder para manter seu fluido vital elevado, principalmente na época em que as casas espíritas estão fechadas.
Bem, nesse momento que as casas espíritas estão fechadas, os espíritos, eles estão utilizando aí as formas através do sono, através do desdobramento, tudo para que haja a conexão dos espíritos desencarnados conosco. Apesar da casa espírita estar fechada, nós precisamos fazer do nosso lar uma casa espírita. Através do evangelho, através dos estudos, através de acompanhamentos pela internet, porque a linguagem do espírito é o pensamento. Se a gente pensar, a gente já se conecta. Então vamos fazer da nossa casa uma casa espírita, né? Aonde aqui através da oração, através dos estudos, a gente consiga estar conectados à espiritualidade. E aí fazendo o bem todos os dias da nossa vida, buscando a mudança de sentimento, buscando o estudo, buscando dar uma mensagem aí através de lives, através de vídeos, através do que for pela internet para as pessoas, com certeza a gente vai estar elevando o nosso fluido, porque a gente não precisa exatamente estar somente no centro espírita para elevar o nosso fluido. Às vezes a gente está no centro espírita e nem lá se eleva o fluido. A gente vai elevar o nosso fluido fazendo o bem, praticando o bem, reformando a nós mesmos. É assim que a gente faz, ok? E agora vamos aproveitar para a gente sempre fazer essas reflexões que eu gosto de fazer no final dos vídeos, aonde eu digo assim: agradeço muito a todos vocês por nós estarmos juntos nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Que a doutrina possa entrar cada vez mais em nossos corações, que a gente possa entender, que a gente possa fazer do nosso lar um centro espírita, que a gente possa fazer do nosso evangelho no lar um acolhimento a todos aqueles que sofrem, que a gente possa fazer das nossas preces uma fonte maravilhosa de caridade. Então, continuemos, não vamos desistir jamais. Grande abraço.